Israel diz ter atingido e eliminado 7 oficiais do Hezbollah que operavam a partir de um túnel no sul do Líbano. Isto depois de as forças militares terem avisado os residentes libaneses de 24 localidades para saírem imediatamente das suas casas e se deslocarem para norte. De acordo com o exército israelita, foram realizados ataques aéreos contra o grupo que utilizava o local para armazenar armas e conduzir ataques. A Agência Noticiosa Nacional do Líbano deu conta de ataques aéreos no sábado em várias aldeias, incluindo um que matou 2 pessoas. O exército libanês afirmou ter retirado as suas tropas de uma base numa aldeia do sul do Líbano, depois de as tropas israelitas terem avançado numa zona próxima. Os ataques de Israel e do Hezbollah têm continuado, apesar de um cessar-fogo que entrou em vigor a 17 de abril. No dia do jogo de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol, a cidade do México foi palco de emoções contrastantes. A capital mexicana esteve dividida entre a celebração e a crise. Enquanto os adeptos dançavam no estádio para o torneio de futebol, mais de 1000 familiares de pessoas desaparecidas no país marcharam em direção ao recinto, levando velas e fotografias de entes queridos que se encontram em paradeiro incerto. A mensagem é simples. Enquanto a atenção do mundo se volta para o futebol, estas famílias não querem que a crise das pessoas desaparecidas no país seja esquecida. De acordo com dados oficiais, mais de 130 mil pessoas estão registadas como desaparecidas no México. O número tem aumentado constantemente nas últimas 2 décadas, coincidindo com a expansão dos grupos de crime organizado e a intensificação da guerra contra o tráfico de droga no país. Acredita-se que muitos desaparecimentos estejam ligados a organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas, extorsão e tráfico de pessoas. As vítimas podem ser raptadas, recrutadas à força, mortas ou enterradas em valas comuns. Os ativistas enfrentam frequentemente ameaças de organizações criminosas e têm criticado o que descrevem como apoio e proteção inadequados por parte do governo. Milhares de pessoas viajaram de longe para assistir ao Trooping the Colour, a cerimónia que celebra oficialmente o aniversário do monarca britânico, em Londres. O rei Carlos estava acompanhado pela sua mulher, a rainha Camila, enquanto cumprimentavam a multidão numa carruagem puxada por cavalos. Depois, a família real reuniu-se na varanda do Palácio de Buckingham para assistir à exibição aérea militar, na qual 4 caças deixaram um rasto de fumo vermelho, azul e branco em honra da coroa britânica. Enquanto o hino nacional tocava, um grupo de manifestantes antimonárquicos reuniu-se em frente ao Palácio de Buckingham com cartazes onde se podia ler "Not My King". Os manifestantes exibiram também fotografias de Andrew Mountbatten Windsor, irmão do rei, que foi destituído dos seus títulos reais devido às suas ligações a Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado. A tangencial de Nápoles é de facto a primeira infraestrutura rodoviária do país a obter a certificação oficial Smart Road do Ministério das Infraestruturas e dos Transportes. Isto porque adotou tecnologias avançadas para a monitorização da infraestrutura e a comunicação em tempo real entre a estrada e os veículos conectados, incluindo os de condução autónoma. A iniciativa, que é o resultado da colaboração entre a Tangenziale di Napoli, o Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, o Centro Nacional para a Mobilidade Sustentável e a Movion, o Centro Tecnológico do Grupo ASPI, projeta a Itália numa nova era de mobilidade, transformando uma das principais artérias urbanas do sul do país num modelo nacional de inovação. Foram instalados em toda a rede sensores capazes de recolher dados de circulação utilizados pelos operadores dos centros de controle para apoiar as decisões de gestão do tráfego. Esta abordagem permite a adoção de medidas preventivas, reduzindo o congestionamento. Além disso, as estações meteorológicas e os sensores recolhem dados sobre a precipitação, o estado do pavimento, os níveis de água e o estado da área circundante para detectar potenciais inundações, deslizamentos de terra ou outros fenómenos perigosos numa fase precoce. A verdadeira inovação está na capacidade dos veículos conectados receberem diretamente informações sobre acidentes, obras, obstáculos, condições meteorológicas e características da via. Em simultâneo, transmitem dados à infraestrutura, permitindo um conhecimento mais imediato das condições de circulação.